Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é uma nova edição de Ciência com Impacto. O nosso convidado de hoje é José Alves. José, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participares neste podcast e por estares aqui connosco para partilhar as suas experiências. E eu é que agradeço também esta oportunidade para contar um pouco do trabalho que temos desenvolvido nos últimos anos e das nossas investigações. Agradeço também este convite. Não, vai ser um prazer porque eu sei que tens muitas histórias e muito interessantes para partilhar, mas antes disso queria-te apresentar. Tu és biólogo, formado pela Universidade de Aveiro e fizeste o doutoramento na Universidade de East Anglia. Deixa-me só dar o apontamento, eu formei-me na Universidade do Minho e agora sim estou na Universidade exatamente. De Aveiro. Formaste na Universidade do Minho, fizeste o doutoramento em East Anglia. Tal e qual. E estás agora na Universidade de Aveiro, és investigador sénior do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, do CESAM, e segundo a minha contagem, não sei se me confirmas, tens cerca de 80 artigos científicos publicados, alguns dos quais, eu não os conheço todos, mas aqueles que eu consultei e li nas melhores revistas científicas, nas mais prestigiadas revistas científicas, e também por isso estás de parabéns, porque sei que és um investigador altamente prestigiado no meio académico. Obrigado, Paulo. Sim, é por aí. É por isso, eu não sei se é exatamente 80, mas será cerca disso, sim. Apesar de estares ligado à Universidade de Aveiro, como estávamos a dizer, a tua casa não é tanto o campus da universidade, é mais o campo. Sim, tal e qual, sim. Sendo necessário sempre um equilíbrio entre as duas, entre o campus, como dizia o campo, é um facto. Eu defino-me também como um ecólogo, como um biólogo de campo, vá lá, que tenta perceber as interações entre as várias espécies, e especificamente entre as aves migradoras, que são o objeto mais forte do meu estudo, e portanto estas espécies estão cá fora, estão na natureza, e esse é o meu laboratório, vá lá, para estudar estas dinâmicas. São vários laboratórios. Sim, são tu vários andas laboratórios. pela história do Tejo, do Sado, pela Ria Formosa. Sim. Portanto, em todos eles tens interesses. Sim, tal e qual, e temos diferentes trabalhos e estudos em desenvolvimento. Desde logo a nossa casa-mãe, vá lá, é o estuário do Tejo, porque é em Portugal a maior e mais importante zona úmida para as aves aquáticas e concentra grandes números de aves, vamos tanto falar importantes como migradores. Com mais pormenor mais à frente. Mas é isso, são vários interesses, e também fora de Portugal, mas se calhar também lá chegaremos. És um migrador como as tuas aves? Sim, sou completamente. Portanto, eu faço grande parte do ano em Portugal, mas também com saídas da parte do inverno, vá lá, deste período em que as aves estão mais a sul, também me desloco à África, e depois na época de reprodução vou para o Ártico, nomeadamente para a Islândia, onde também desenvolvo trabalho, portanto ando a perseguir um bocadinho estas migrações e estes migradores. Antes de falarmos das aves, falemos, penso eu, daquilo que é um dos teus objetos de estudo, que tem a ver com as alterações climáticas. O teu objetivo é de facto entender como é que as alterações climáticas influenciam o comportamento das aves e se elas têm de alguma forma reagido ao impacto que estas alterações trazem. Tal e qual, quer dizer, o objeto de estudo em que eu trabalho mais são as aves limícolas migradoras, e estas são espécies que se reproduzem normalmente nas zonas altas latitudes, portanto bastante a norte no planeta, nomeadamente no Ártico e no Subártico e nas zonas temperadas mais a norte. E isso faz com que estas aves estejam na linha da frente de algumas alterações climáticas, nomeadamente do fenómeno que se conhece como aquecimento global nos polos, e em inglês é Polar Amplification, portanto este aquecimento global é mais visível e mais premente nestas localidades, e estas aves têm uma fase importante do ciclo anual aí, e depois são aves que usam habitats costeiros durante a época não reprodutora, e portanto estão nas linhas costeiras dos continentes, e estas linhas são também objeto de muita pressão humana, como é sabido. E também das próprias alterações climáticas, subida do nível médio das águas. Exatamente, e também land claim, portanto a perda de habitat, vá lá, porque estes habitats estão com muita pressão para serem utilizados de forma recreativa ou também para fazer grandes esportes, etc. Há pressões nestas duas fases do ciclo anual. E, portanto, voltando à tua pergunta, perceber como estas espécies que estão nesta linha da frente, nomeadamente nestes aspectos, podem ou não reagir, conseguem ou não responder
estas alterações que são um ritmo muito acelerado, para mim é a grande questão, é a nossa grande questão, minha e das pessoas que trabalham comigo, em tentar realmente perceber, respondem, e se respondem a resposta é positiva. É uma grande questão, mas sei que tens algumas respostas já, pelo menos, porque o teu trabalho é um trabalho de longa duração, há mais de 15 anos que estudas estas aves, e portanto acumulaste muita informação e tens feito alguns artigos científicos sobre isso. Sim. Como é que elas estão-se a portar, como é que elas estão a reagir a estas alterações climáticas? Tal e qual como dizes, são os trabalhos de longo curso que nos permitem realmente perceber as dinâmicas, não é? Muitas vezes há projetos e há programas de investigação que são relativamente curtos, 3 anos até 5 anos, mas nestas espécies, algumas delas que duram 15, 20 e por exemplo no ostraceiro, para citar uma delas que tem indivíduos com mais de 40 anos. Portanto, estas respostas demoram muito tempo e, como dizia bem, os nossos trabalhos de longo curso, nomeadamente na Islândia, já nos permitiram perceber como é que estas aves podem responder. E uma das coisas que descobrimos recentemente... Conta-nos as histórias. Eu vou contar uma das histórias, trabalhar com uma das espécies que também ocorre e passa aqui connosco em Portugal o inverno, mas que se reproduz na Islândia, e percebemos que estas espécies, ou que esta espécie, como muitas outras, estão a alterar os seus padrões migratórios, sobretudo em termos do timing, portanto, das datas de chegada a estas zonas mais frias, no Ártico, que têm sido alteradas ao longo dos anos. Descobrimos que, em média, esta espécie, o maçarico de bico direito, tem chegado à Islândia cerca de 0,7 dias por ano mais cedo, ok? Que ao longo de 10, 20 anos começa a ser notório. Claro. Mas, ao mesmo tempo, como fazemos o seguimento individual destas aves, portanto, capturamos estas aves, marcamos... Já vamos falar de todas essas técnicas. Ok, sim. Mas só rapidamente, como seguimos indivíduos, conseguimos perceber que estes indivíduos, ao longo de 14 anos que os seguimos de forma muito detalhada na costa islandesa, onde elas chegam, o mesmo indivíduo chega numa janela de tempo de 3 dias de diferença. E, portanto, para nós, nos nossos cafés e nas nossas conversas, não fazia sentido perceber que a espécie como um todo estaria a chegar à Islândia cada vez mais cedo, e isto acontece em várias outras espécies, sendo que os indivíduos são fixos na sua janela temporal de chegada. E, portanto, para nós o momento eureka foi quando introduzimos nesta equação a chegada dos novos recrutas à população. Portanto, todos os anos há novos indivíduos que nasceram 2 anos ou 1 ano antes, que regressam também à Islândia na sua época, no início da época de reprodução, e estes indivíduos novos, estes novos recrutas à população, chegam realmente mais cedo do que os seus antecessores. Os mais jovens têm um comportamento diferente dos seus pais. Tal e qual. E isto depois tem exatamente, e tem várias implicações. Uma delas é que nos permite perceber, sim, há respostas, não é? Às alterações climáticas, portanto está cada vez mais quente, mais cedo na Islândia. As aves respondem a essa alteração, mas respondem através das gerações. E isso implica que tenha que haver tempo, basicamente. Claro. Tenha que haver produtividade, por um lado, para que haja novos recrutas, claro. E por outro lado tem que haver tempo suficiente para a população se rejuvenescer e mudar o comportamento. Exatamente. E, portanto, eventualmente os indivíduos mais velhos depois acabam por morrer, por falecer, e os novos recrutas são claro. Aqueles que permitem a mudança, a resposta, vá lá. E pronto, isso foi uma das descobertas mais recentes que nós fizemos e para mim é uma mensagem de esperança, desde que seja dado tempo a estas espécies. Deixa-me fazer-te e já vamos à questão do tempo, porque a questão do tempo não tem só a ver com os sítios onde eles nascem, mas tem a ver com o sítio onde eles passam o inverno, sim. Que no caso concreto é Portugal. Também, vamos tentar perceber mais à frente se em Portugal lhes vamos dar tempo. Mas antes disso, deixa-me fazer-te uma provocação, que é: mas porquê é que o clima não pode ficar mais quente na Islândia? Aquilo deve ser um frio terrível. Porquê é que aquelas aves precisam porquê é que para aquelas aves o aquecimento é prejudicial? Sim, e essa pergunta tem uma relação direta com o facto de porquê é que elas vão para lá? Porquê é que estas aves que estão connosco no nosso inverno, vá lá, e na primavera, decidem fazer... Podem ir para norte, mas um bocadinho menos para norte. Por exemplo, ou até ficar cá, porque não? Quer dizer, porquê é que estas aves vão para o Ártico e porquê é que depois as alterações no Ártico são importantes? Isto tem a ver com o facto de que estas aves, quando nascem, são nidífugas e, portanto, saem dos ninhos. O que elas precisam para crescer muito rapidamente é uma superabundância de alimento. Esta superabundância de alimento ocorre nestes habitats com grande sazonalidade, como é o Ártico, como é, por exemplo, o caso das baleias, que se deslocam para as zonas do Ártico para se alimentarem de krill, e, portanto, o Ártico condensa, vá lá, o ciclo anual num curto espaço de tempo. Portanto, das sementes, dos insetos, toda esta explosão de vida que no Ártico está em stand-by. À primavera, não é? Sim, está em stand-by no inverno e depois na primavera explode, produz uma superabundância de alimento. Isto faz com que as aves que se alimentam de forma independente possam crescer muito rápido. Repare, eu referi que estas aves, algumas delas duram 15 anos, 20 e por aí fora, e em 25 dias, em média, uma ave que acaba de nascer do ovo
tem o tamanho de um adulto. Portanto, isto é um crescimento completamente inacreditável para espécies que depois duram muitos anos. E não só o tamanho do adulto, mas a gordura corporal necessária para depois sobreviver a uma longa migração. Exatamente. E, portanto, tem ali que ter aquela explosão de recursos, de alimento, para poder crescer a essa velocidade, como dizes, acumular gordura, desenvolver as penas de voo e rapidamente poder sair do Ártico antes que venha novamente o inverno, que é logo ali, setembro, outubro, começa logo as temperaturas a descer. Mas e porquê é que é necessário que elas antecipem os dias de chegada ao Ártico? O que acontece é que, com o fenómeno que falei do Arctic Amplification, a amplificação das temperaturas cada vez mais altas no Ártico, faz com que toda esta explosão de vida seja mais cedo no calendário anual. E, portanto, as aves, para manterem esta janela de oportunidade, elas próprias têm que chegar mais cedo. Se não chegam a meio, já não têm tempo suficiente para esse ciclo. Têm que encontrar o parceiro, colocar os ovos são incubados durante 20 a 30 dias e, portanto, sendo uma janela muito curta, ou eles entram na janela bem, ou então estão desfasados e depois as suas crias não têm os tais recursos para crescer à velocidade que devem. Outra questão que eu te queria perguntar é que nós estamos a falar destas aves a que chamamos invernantes, que vêm passar o inverno a Portugal, e são muitas. Quantas espécies, grosso modo, é que estão aqui em Portugal como invernantes? Fazes ideia? Sim, limícolas. Bem, limícolas eu diria que são à volta de 30, 40 espécies que passam o inverno connosco, sim. Mas depois também há as outras migradoras, sim, que são as migradoras que criam em Portugal e, portanto, estão cá na primavera e no verão, sim, e que vão para sul sim, no inverno, no nosso inverno, sim, que tu também segues e que tu também estudas. Sim, algumas delas sim, desde logo o pernilongo, por exemplo, que muitas vezes, alguns até ficam cá o ano todo, mas muitos deles vão também para a bacia do Mediterrâneo, para o norte da África, e outras espécies que vão mais para sul, como o borrelho de coleira interrompida, que também se reproduz cá connosco, nas salinas e nestes habitats estuarinos, e que também vão para sul. Alguns deles até ficam cá também o ano todo, mas tem realmente essa outra parte que é irem mais para sul e virem para cá na fase de reprodução. E são espécies que nos permitem perceber coisas diferentes, na verdade. Porque uma coisa é trabalhar com a reprodução destas espécies nesta tal janela no Ártico, que é muito curtinha, e outra é aqui connosco, em que muitas vezes a janela temporal é muito mais alargada, e, por exemplo, nas salinas os recursos estão disponíveis por um período de tempo muito mais largo, e começamos a perceber outros fenómenos, como seja o facto de haver 2 posturas, ou até 3 posturas, não é? Coisa que no Ártico é praticamente impossível, sim. E conseguimos perceber também coisas interessantes, nomeadamente esta questão das diferentes posturas, e entre elas o facto de que normalmente é a primeira postura aquela que prevalece e que tem maior sucesso, portanto muitas vezes o investimento mais tardio já não compensa. Portanto, estas nossas zonas úmidas, da qual se calhar a joia da coroa é o estuário do Tejo, como dizias, mas que não é a única, não é único, sim. É uma de uma rede de áreas úmidas muito importantes que nós temos em Portugal, que no fundo são todos os estuários e as rias. Estas zonas estão sempre ocupadas por aves, por bandos de aves de espécies diferentes, quer estejamos a falar do inverno, quer estejamos a falar no verão. Sim. Durante todo o ano temos estas aves nestas zonas úmidas. Há realmente variação, não é? No inverno a quantidade de aves é muito superior, há muito mais aves, porque se congregam nestes locais aves de áreas de reprodução que vão desde do Canadá Ártico quase até à Rússia, portanto é uma área muito, muito, muito grande. Na época de reprodução elas estão connosco, são mais reclusas, estão nos ninhos, estão mais escondidas, não são tão visíveis, mas estão connosco o ano todo, seja a espécie A ou B, elas vão se revezando. Como é que é, estávamos há pouco a falar, no início da nossa conversa, estavas a dizer que eres acima de tudo um ecólogo. Como é que é o dia de trabalho, um dia de trabalho teu típico? O que é que tu fazes no estuário do Tejo quando vais para lá? Deduzo que também depende das épocas. Sim, tal e mas, qual. Enfim, sim, de uma maneira geral. Nós fazemos trabalhos vários, desde logo um trabalho que temos que fazer quase de forma diária. Diária é um bocado difícil porque é como eu te digo, tenho que equilibrar atualmente o campus com o campo. Mas portanto, também tens uma equipa, portanto, quando não estás tu, estão outras pessoas da equipa a trabalhar. O que fazemos com muita frequência, todas as semanas, sem dúvida, quase de forma diária, é fazer a tal leitura das anilhas de cor, fazer a monitorização das espécies que capturamos e que marcamos, e essa captura é outra página dos trabalhos de campo, mas o que fazemos é fazer a leitura destes indivíduos que marcamos com anilhas de cor, que marcam cá. Em toda a área de distribuição, entre a Islândia e a Guiné-Bissau. É indiferente. Okay. Exatamente. E, portanto... Claro que aquelas que marcamos connosco no inverno depois são aquelas que permanecem e que são avistadas mais vezes e que nos permitem também perceber, por exemplo, qual é que é o nível de fidelidade aos diferentes locais do estuário, não é? Porque nós
falamos, como tu disseste e bem, das diferentes zonas úmidas e pensamos, estas aves fazem migrações tais que podem usar qualquer parte do estuário. E depois não é bem isso que encontramos quando fazemos este seguimento individual. São muito fiéis. São muito fiéis. Portanto, o nosso trabalho de campo é um bocadinho ao sabor das marés, porque na maré baixa, quando realmente podemos ver com maior facilidade as patas destas aves, é seguir as marés, fazer vários trabalhos ao longo do estuário de seguimento destas aves, a observação visual, o registro, datas locais, a combinação, depois também as interações, o tipo de alimento que estas aves estão a adquirir. Fazemos também estudos muito direcionados para as taxas de alimentação, a dieta, perceber o que é que elas comem, recolhemos excrementos, portanto andamos pela lama, vá lá, sim, com galochas até à cintura, ou muitas vezes até ao peito. E depois temos esta outra parte também, que é a componente das capturas, que nos permite então ter as anilhas de cor, em que aí fazemos anilhagem científica, anilhagem de aves, em que colocamos redes verticais muito finas em zonas onde estas aves se congregam na maré alta, para as capturar, fazer uma série de medições biométricas, medimos a condição corporal das aves, diferentes biometrias, para perceber desde logo se são machos, são fêmeas. Algumas destas espécies são dimórficas em termos de tamanho, mas não em termos de plumagem, portanto tem que ser um bocadinho uma combinação de diferentes... É o tamanho que as separa. Normalmente as fêmeas são maiores que os machos, e esse trabalho também, mais uma vez, com as galochas, lá andamos nós pela noite fora, muitas vezes sem dormir, o que nos faz com que no dia a seguir o trabalho seja mais lento. Portanto, vocês, confessar, na verdade, estão a estudar a população, mas estão a estudar o indivíduo, não é? Sim. Quando tiram amostras, estão a tirar amostras porque querem saber se há doenças dominantes ou se há... Mas, na verdade, depois querem aquele indivíduo, porque quando o anilham, é aquele indivíduo que vocês querem seguir. E é tal e qual, e para nós é muito claro que uma população é um conjunto de indivíduos. E aquela história que eu contei há pouco, dos indivíduos serem fixos, mas depois os novos recrutas, que também são fixos, mas chegam mais cedo que os seus antecessores, é esta dinâmica que permite perceber, ok, a população responde, mas é a variação individual que permite esta resposta. E, portanto, para nós o foco no indivíduo é muito importante, e o que fazemos é um scale-up. Portanto, é perceber a variação ao nível individual e como é que isto se traduz depois a nível da população. Se é que me faço entender. Sim. Mas vocês, quando capturam e colocam anilhas, não se limitam a colocar anilhas. Não. Em alguns casos fazem muito mais do que isso. Sim. Pronto, depois há espécies que temos trabalhos mais direcionados, há espécies que, algumas que eu já referi, o maçarico de bico direito, o maçarico galego, outro, o pernilongo, em que estamos interessados em questões mais específicas pela ecologia da espécie. E, portanto, além de colocarmos as anilhas de cor, como fazemos em quase todas, e as biometrias, depois tiramos, por exemplo, amostras de sangue, depois tiramos, por exemplo, amostras de gordura. Recentemente tivemos resultados também muito interessantes com esta questão das gorduras, que nos permite perceber qual é que é a preparação destas aves e como é que isto varia ao longo do ciclo anual. Portanto, há um trade-off, uma relação custo-benefício entre ter muita gordura para poder migrar e, nesse momento, ser muito pesado para fugir aos predadores. Sim. Portanto, estas aves têm ali aquela... Tem que estar atléticos. Exatamente. Tem que estar atléticos, mas sendo o seu combustível a gordura, tem que ter combustível suficiente para fazer migrações, sendo que aí correm o risco de ser predados, porque são mais lentos quando vem o falcão peregrino e passa pelos bancos. E há estações de ribas de cimento? Sim, há quase as estações que há. Mas nem todas, não é? Algumas fazem migrações diretas. Exatamente. Aquilo que eu te estava a dizer um bocadinho atrás, que é a diferentes ecologias e a diferente ecologia migradora das diferentes espécies, também nos permite a nós responder a diferentes questões. E é como dizes, há espécies, por exemplo, o maçarico galego, que estudamos aqui na Guiné-Bissau, aqui em Portugal, na Guiné-Bissau e também na Islândia, descobrimos também há uns anos que fazem umas migrações completamente... Guiné e Islândia? Sim, sem parar. Portanto, fazem 6.000 quilómetros em voo direto, são aves que não são planadoras, portanto, têm que bater as asas de forma contínua, utilizam os seus músculos peitorais para isso e fazem-no durante 3 a 5 dias e noites de forma consecutiva. Isto para pôr em perspectiva, quer dizer, nem se compara com as ultramarathons que os seres humanos fazem e são capazes de fazer. É um exercício, um esforço continuado, é endurance de tempos muito, muito elevados e, portanto, depois há questões fisiológicas que ainda nem tocamos e se calhar nem vamos conseguir perceber, porque também não é a nossa área, já mais virada para a fisiologia, perceber como é que estas fibras musculares aguentam este tipo de esforço. Além da parte que para nós depois também tem mais interesse, que é as interações com o vento, como é que em alguns casos tem suporte de vento e noutros casos não, e são aves que podem atingir velocidades de voo de 85 km por hora. O que me questionava quando te estava a ouvir falar era mais como é que estas aves sabem para onde é que hão de ir. Pois, e depois também essas questões da navegação. A navegação, não é? Como é que um animal que nasce na Islândia e está lá a engordar durante umas semanas, um mês,
depois vem para sul, para onde é que há de ir, onde é que há de parar. Claro, sim. Já traz um destino definido, é o destino dos pais, segue os mais velhos. Como é que é feita essa migração? Bem, essas são as próximas, isso, são as nossas próximas respostas para a Nature. Mas, então mas em termos muito, muito simples, só para dar uma pequena chega, estas aves não viajam em grupos familiares, ao contrário, por exemplo, dos gansos ou dos patos, que viajam em grupos familiares e, portanto, a informação pode ser passada através da família. Não é o caso com estas aves. Calcula-se tanto não é que tu dizes que as novas gerações partem mais cedo que os mais velhos. Os mais velhos sabem o que é que estão a fazer, vá lá, passa a expressão. Claro. Portanto, alimentam-se rapidamente, preparam a sua migração e debandam do Ártico assim que têm condições para isso. Os juvenis podem, em alguns casos, por exemplo, acompanhar adulto, ou melhor, os juvenis que estão prontos mais cedo podem, em alguns casos, acompanhar adultos que venham, por exemplo, de áreas ainda mais a norte. Imagina a grande partida na Islândia no sul, há indivíduos que se reproduzem mais a norte e, portanto, os seus timings são diferentes. Pode haver algum acompanhamento aí, mas e nós temos essa ideia que há juvenis que vão sozinhos. E pronto, depois realmente a questão da navegação é um bocado complicada. Nós ainda não temos neste momento, mas está nos planos fazer o seguimento dos juvenis, porque são para muitas questões o busilis. Se nós conseguimos perceber o que é que os juvenis estão a fazer, conseguimos perceber a capacidade de resposta destas populações. Mas, dito isto, nós temos adultos que partem da Islândia, são empurrados 200, 300 km para o Atlântico em direção à costa americana e assim que o vento muda, automaticamente entram na rota, ou melhor, fazem uma rota que se direciona para o que seria uma rota ideal, vá lá. E, portanto, a navegação é complexa, temos algumas ideias de como é que se processa, está relacionada certamente com o campo magnético da Terra, está relacionado com a posição das estrelas também, e, portanto, há algumas macro-referências que estas aves seguem e que sabemos que seguem. Depois, como é que elas vão parar a Guiné-Bissau e não vão parar a outro local? Os locais de entrada são sempre os mesmos. Um maçarico que venha para o Tejo e outro para o Sado, todos os anos o mesmo vem para o Tejo ou não? Sim, a resposta é sim, e portanto esta ideia que eu também já referi, que pensar que estas aves que migram estes milhares de quilómetros, vamos a falar 6 mil quilómetros sem parar em cima do Oceano Atlântico, depois, ano após ano, vão quase para o mesmo... Quase para a mesma salina. Eu não diria 1 metro quadrado, mas é muito próximo disso. E vocês sabem isso porque fazem um seguimento muito específico deles, ou seja, portanto, quando os capturam, também lhes colocam GPS. Tal e qual. Em algumas dessas espécies temos essa oportunidade para perceber realmente esta fidelidade a uma escala muito fina e colocamos estes aparelhos GPS. Fala-me deles porque eu acho que é uma coisa fascinante. Sim. Percebemos como é que uma ave leva no seu dorso uma mochila às costas. Uma mochila às costas. E é um desafio, não é? Porque esta tecnologia é de ponta no sentido de que é altamente miniaturizado. Portanto, estes aparelhos têm, desde logo, uma antena GPS, todos eles têm uma bateria e muitos deles têm um painel solar eu diria, 2 cm por 1, portanto são coisas muito pequeninas e depois enviam esta informação ou por triangulação por satélite, portanto enviam pela rede de satélite, ou no GPS propriamente dito, e a triangulação por satélite é um bocadinho diferente, são os PTT, enviam por rádio. Ou seja, nós temos que muitas vezes conseguir estar próximo da ave, que é o que fazemos, por exemplo, na Islândia, porque elas são muito fiéis e voltam ao seu ninho quase, ou à zona do ninho. Para conseguir descarregar. Exatamente. E depois, porque a batalha é esta, é ter aparelhos que as aves consigam carregar, e isto está estipulado. E que não as prejudique na migração. E há uma série de testes feitos em túnel de vento por aí fora, em que estes aparelhos têm que ter em média, no máximo 5% do peso corporal da ave, idealmente 3%, e quanto mais baixo melhor, não é? Pronto, portanto nós, para estas aves que têm 250, 350 gramas, temos que andar ali à volta de, ver se não me falham os cálculos, mas temos que andar à volta das 4, 5 gramas de um aparelho GPS com bateria, com painel solar, com antena GPS, com antena rádio. Com cartão de memória. Exatamente, e em alguns casos até com um cartão GSM, porque também há a possibilidade de nos enviarem os dados pela rede móvel. Exatamente. E, portanto, é aqui uma batalha. Mas sim, fazemos este seguimento com o GPS e que nos permite, então, como dizias e bem, perceber as áreas específicas, o regresso, a fidelidade a estes locais, que é no espaço realmente muito pequenino. E dou-te o exemplo novamente dos maçaricos que fazem estas grandes migrações sem parar, 6 mil km, creio que temos um registro que chega aos 7 mil km, portanto vai para lá da Guiné-Bissau, vai para a Baía da Guiné, que usam, têm territórios no verão, desde logo, onde se reproduzem, mas também territórios no inverno. E, portanto, defendem o seu território
que está a 7.000 km, quer um quer outro, não é? De distância, mas estão aí nestes metros quadrados, passam a sua vida, passam 15 anos, 20 anos. Portanto, também para nós fascinante perceber, não é? esta quase contradição entre estes grandes movimentos e depois esta grande fidelidade. Sim. O maçarico é das tuas preferidas? Se calhar já percebeste, sou apaixonado, sim, sou apaixonado. Não conseguiste esconder o maçarico, sim, porque este maçarico galego tem sido para nós uma revelação. O galego, eu pensei que ias falar do bico direito. E o do bico direito é a minha paixão da Islândia. Sim, e da vida, porque nos dá outras informações. E aí é onde temos, por exemplo, uma rede muito forte de anilhagem com códigos de cor, em que colaboramos com investigadores em França, com investigadores no Reino Unido, com investigadores em Islândia, desde logo, e partilhamos esta informação. Portanto, a marcação destas aves é feita ao longo da sua área de distribuição, que nesta espécie vai da Islândia à Península Ibérica, e seguimos esta população com anilhas de cor de forma tal maneira detalhada que podemos fazer o cálculo da sobrevivência anual em termos de técnicas de capture, mark, recapture. Isto implica observações... Um esforço de campo imenso. E desde logo esta colaboração com outros investigadores e também com programas de ciência cidadã. E nisso... o maçarico de bico direito é o rei, passa a expressão, é o rei das limícolas, porque é uma espécie que salta à vista, vá lá, e que também está muito próxima das zonas onde estão os humanos, nas suas atividades, e portanto dá-se a ter estes programas de observação e de monitorização de forma de ciência cidadã. Quando falas de ciência cidadã, estás a falar de pessoas não cientistas que vão para o campo, que são birdwatching, gostam de observar aves e têm experiência e sabem identificar, e portanto cada vez que encontram um animal com anilha, retiram as referências da cor, do número, ou fotografam o sítio onde ele estava e vos dão a informação. E nos enviam essa informação por e-mail. Atualmente já há uma aplicação mas que ainda estamos a afinar, mas de forma mais corriqueira, vá lá, recebemos essa informação por e-mail. Eu tenho que lidar com vários e-mails, então na época de migração, mas recebemos a informação por e-mail, validamos o registro, colocamos na base de dados e enviamos ao observador, que, como dizia bem, é um membro do público, que sabe identificar aves e que tem aparelhos para ler estas anilhas. Portanto, o que eu me refiro é binóculos ou telescópio, ou câmara fotográfica. E enviamos todo o historial da ave, que depois para nós funciona. Sim, e é um roçadinho que depois faz com que as pessoas voltem outra vez, e para nós é uma rede fantástica de informação. E que nesta espécie é possível, porque é entre a Islândia e a Península Ibérica. Porque quando começamos a ir com o maçarico galego para a África, quem é que vai dar lá a ler anilhas se não forem os investigadores, nós próprios. Portanto, a dinâmica da ciência cidadã é essa. Temos casos engraçadíssimos. Eu chego a receber e-mails do Reino Unido, por exemplo, lembro-me de um que me enviou um e-mail a dizer: "Hey Jose, we've just seen Gordon." E eu digo: mas quem é o Gordon? E porque nós não lhes damos nomes, não é? Para nós é o vermelho, azul, verde, amarelo. E fica por aí. E portanto as pessoas também, em algumas ocasiões, criam quase uma ligação com estas aves. Porque eles também são de tal forma fiéis que se calhar aquelas pessoas todos os anos veem aquela ave. Exatamente. E portanto já tem um nome para ela. Portanto, olá, vimos outra vez o nosso Gordon aqui connosco. E pronto, estes episódios, tenho pessoas que também nos enviam esta informação por carta, que demora mais um bocadinho, mas também acontece. Tenho algumas emolduradas, devo-te confessar, mas também chega e cria-se uma boa dinâmica aqui. Depois temos estas pessoas que nos acompanham e que nós também fazemos algum trabalho de chegar os nossos artigos científicos, de os fazer chegar às pessoas através de blogs, etc. Esta rede, vá lá, são uns entusiastas de acompanhar a ciência, sabendo que o seu trabalho é o que nos permite chegar às conclusões científicas e às respostas às perguntas que falámos anteriormente. Tu tens notado nesta década e meia, talvez, que levas de estuário do Tejo e que levas destas populações de aves, tens notado variações significativas nas densidades populacionais? São estáveis? Estão a crescer? Estão a diminuir? Não. O que nós temos, o que eu noto e que podemos comprovar também com os programas de monitorização que temos, alguns deles também em colaboração com o ICNF, é que várias destas populações estão a decrescer, e estão a decrescer de forma assinalável, particularmente nas aves limícolas migradoras. Infelizmente, os indicadores são de decréscimo dos efetivos populacionais. E, voltando ao maçarico, que é, como sabes, uma espécie com que eu trabalho muito, nós chegamos a ter bandos de 90 mil indivíduos
no estuário do Tejo, portanto, da mesma espécie, é uma coisa inacreditável que acontece às portas de Lisboa, desde logo. E atualmente raramente vemos bandos acima de 40, 50 mil num ano muito bom. E, portanto, de 90 para 50 mil, que acontecia nos anos 90, não é? Há, em 20 anos, ou um bocadinho mais, um decréscimo de quase 50%. E esse decréscimo... O que é assustador, deixa-me só dizer, porque é uma quebra enorme na população. E esse decréscimo pode estar relacionado com os locais de invernada ou com os locais de criação? Com os dois. Sobretudo nesta população de maçarico, onde também se integram maçaricos que vêm da Holanda e do Reino Unido, onde a intensificação agrícola nas suas áreas de reprodução é uma coisa inacreditável. E, portanto, desde logo aí há problemas, e depois nós temos problemas cá do nosso lado também. Então vamos falar deles. Sim, podemos falar deles. Vamos falar deles hoje. Aliás, nós não tentamos não dar muita atualidade a este podcast, porque nunca sabemos quando é que as pessoas vão ouvi-lo. Claro. Mas ontem saiu ontem um artigo teu. Ontem, sim. Na Science. Sim. Sobre o aeroporto do Montijo, que vai ser construído em plena reserva natural do estuário do Tejo, zona onde no inverno estão estes bandos de 40, 50 mil maçaricos, mas para além dos maçaricos estão quantos milhares de aves no estuário do Tejo no inverno? A nossa estimativa é que estejam no inverno 200 mil e nas épocas de migração, sobretudo na migração primaveril. Porque se concentram? Sim, porque se concentram e que fazem a estação de serviço, usam o Tejo como estação de serviço, chegam a estar portanto, mais 100 mil, portanto 300 mil é a nossa estimativa, e deixa-me só referir que estes números são conservadores e são difíceis de chegar a eles, portanto nós pomos sempre a bitola por baixo para estar o mais seguro possível, mas pronto, exigem cálculos de turnover, ou seja, do tempo em que estes indivíduos estão connosco no Tejo a fazer o seu reabastecimento, que para alguns pode ser uns poucos dias e outros pode ser semanas. Portanto, este cálculo não é fácil e, portanto, a nossa estimativa tem algum erro associado, mas é à volta de 300 mil aves no estuário do Tejo. E, portanto, é neste habitat tão sensível, é neste habitat natural, protegido por legislação portuguesa e por leis e tratados e convenções internacionais, que vai ser construído um aeroporto internacional. E tu, como dizia, escreveste ontem um artigo na Science sobre este tema e, portanto, hoje tens estado a ser assediado pela comunicação social, e ainda bem que há essa sensibilidade para falar sobre o tema. E, portanto, estávamos a falar sobre estas ameaças que têm levado ao decréscimo populacional, por exemplo, do maçarico, e o aeroporto do Montijo a concretizar-se será uma dessas ameaças. Sem dúvida. Portanto, quer dizer, também convém referir que o declínio destas populações acontece antes do aeroporto estar no sítio. Portanto, há ameaças já locais, sejam os mariscadores, a pressão que há em algumas destas zonas costeiras para fazer construção e, portanto, onde se perde habitat. E depois há realmente esta ameaça que paira no ar, que é o plano de construir um aeroporto que, embora fisicamente esteja fora da área protegida, como dizia bem, o plano das linhas de voo e o plano que é feito para as aeronaves implica que mal levantem voo estão na área protegida. E, portanto, e se este é o caso, estão a baixas altitudes também, o que é também problemático, né? Se os aviões tiverem uma altitude muito considerável, portanto, para as aves não haveria de ser tão problemático. Mas não é o caso. Levantar voo ou estão a aterrar, estão em baixas altitudes. E, portanto, está-se a avançar de alguma maneira, não, claramente e explicitamente, com um plano de construir um aeroporto internacional que vai afetar de forma direta, e isto é reconhecido no estudo de impacto ambiental, de forma direta as aves para as quais a área protegida foi designada. Claro. Ou seja, eu, na minha humildade, até me assusta pensar que este plano possa ter saído de alguma reunião. Quer dizer, estas áreas são designadas para a proteção das aves, para a proteção dos habitats costeiros e estuarinos, são zonas úmidas que têm uma série de benefícios em termos de serviços de ecossistemas, e está-se a pôr aqui uma ameaça nestes habitats sensíveis. E corresponde a compromissos internacionais do governo português, não é? Sim, sem Ou seja, dúvida. nós, Portugal, criámos a reserva, mas para além disso há uma série de convenções internacionais da qual somos signatários. Exatamente. Que reconhecem aquela importância e que reconhecem e dão um estatuto legal de proteção, não é? Tal e qual, e além da designação como reserva natural na legislação portuguesa, está também, e é adotada ao abrigo da legislação europeia, na legislação nacional, a zona de proteção especial, que é designada especificamente para as aves. E os habitats, como dizem bem, também eles estão protegidos, nomeadamente na Convenção de Ramsar, que é uma convenção que engloba muitos países em todo o mundo,
em que assinaram um acordo de proteção e de conservação destes habitats. Mas há outras. Há a Convenção de Berna, há o acordo para as aves migradoras euroasiáticas, vá lá, e portanto todos estes acordos que Portugal assina e que lhe dá força também a Portugal para dizer, se há impactos nestas aves noutros países, nós queremos saber o que é que se passa e queremos preservá-las. O inverso depois também é verdade, não é? Todos os países também podem fazer o mesmo para Portugal. E, portanto, para mim, e aliás, isto foi referido pelos técnicos do ICNF que avaliaram estas questões da avifauna no estudo de impacto ambiental, os acordos internacionais, a lei que está em vigor, não permite que se faça este tipo de infraestruturas, afetando de tal forma a avifauna. Depois, claro, há as questões das medidas de compensação. De que forma é que nós sabemos, ou de que forma é que tu pensas, segundo os dados científicos que recolheste ao longo de mais de uma década, de forma é que tu pensas que este aeroporto pode impactar as aves? Há vários impactos, não é? Há impactos que têm a ver com a colisão das aeronaves, que está de forma, a meu ver, muito rudimentar em termos de avaliação no estudo de impacto ambiental, mas uma das coisas que nos preocupa muito é a questão do impacto do ruído e também do impacto visual, de alguma maneira, mas o impacto do ruído é muito claro. Portanto, nós temos estudos e conhecemos, feitos em outros países, que com ruídos acima de um determinado valor, as aves apresentam comportamentos anormais. E o que é que isto significa? Significa que normalmente estas aves estão em alimentação, por exemplo, na vase intertidal, na zona entre marés, ou em repouso, na maré alta, nos seus refúgios de maré alta, em salinas ou em sapal, e quando há ruídos acima de um determinado decibel, estas aves alteram os seus comportamentos. E isto pode incluir voar para fora da área onde estavam a alimentar, ou no tempo em que estão a repousar, terem comportamentos de alarme e de agressividade perante as outras aves, que lhes tira tempo do seu comportamento normal e das funções que necessitam para sobreviver. E este tempo é precioso, porque, mais uma vez, elas estão aqui para engordar, porque vão ter que fazer uma migração e vão ter que reproduzir quando chegarem ao seu... Isso na parte da migração da primavera é claramente assim. Mas mesmo na parte do inverno, estas aves precisam se alimentar para sobreviver, não é? Elas vivem lá fora, portanto, quando está frio, têm que usar as reservas de gordura para se manterem. E, portanto, se estas zonas de alimentação são perturbadas por níveis de ruído que implicam o deslocamento destas aves, o que há aqui, efetivamente, é perda de habitat. Este habitat deixa de estar disponível. E deixa de estar disponível à frequência que está prevista para as aeronaves circularem, que salvo erro, é à volta de cada 5 minutos. Portanto, é quase constante, não é? Sim. E isso, no meu entender, havendo esta perda de habitat dentro de uma área protegida, terá impactos assinaláveis nestas aves, não é? Elas perdem as zonas de alimentação, ou aquelas zonas de alimentação que são afetadas pelo ruído. Eu sei que essa não é a tua especialidade e eventualmente não te sentirás à vontade para comentar, mas há quem fale também do perigo para as pessoas que vão nos próprios aviões, não é? Enfim, e para as populações da zona, porque bandos de aves, bandos de milhares de aves a levantarem voo no momento, há riscos de colisão com as aeronaves. Sim. E os riscos são assumidos no estudo de impacto ambiental. Isto é, o estudo de impacto ambiental diz, sim senhor, há riscos. O que falta, a meu entender, é depois uma avaliação rigorosa desses riscos. E aí os nossos dados, nomeadamente o seguimento de GPS, podiam ter sido utilizados para perceber, pelo menos para algumas espécies, como é que se movimentam, que altitude de voo é que têm. Sim. Esqueci-me de referir, mas os GPS têm altímetros também, portanto, na verdade o que medem é a pressão, mas nós conseguimos saber a altitude de voo. Através da pressão. Exatamente. E, portanto, nós podemos, quase numa imagem, num mapa 3D, perceber quais é que são as zonas onde a frequência de voo é mais comum, as altitudes podem impactar ou podem chocar, não é, com as aves, e isto não foi feito. Esta avaliação de risco ainda não foi feito, e o que se diz é que será feito mais para a frente. Com os riscos que aí vêm. Como dizia bem, o risco de colisão está em cima da mesa, não é? E obviamente que se calhar as pessoas entendem esse risco de forma mais próxima do risco de se perderem algumas aves. Mas não nos esqueçamos que há poucos anos aterrou um avião no Hudson, em Nova Iorque, justamente porque está no estuário, os aeroportos estão no estuário, colidiu com, acho eu, 5 ou 6 aves que eram gansos, que no estuário também há, e há flamingos, e há colheireiros, etc. Aves de grande porte. Quer dizer, e há um filme até de Hollywood em que se destaca o desempenho do piloto que aterrou no meio do rio. Conseguiu amarar. Exatamente, conseguiu amarar. Agora, mas muitas vezes não é possível e, portanto, a nave cai. E amarar, bem, nem queremos pensar nesses cenários, não é? Sim, estamos a pensar numa zona altamente povoada. Sim, não é? Sim. Ou então na maré baixa com lamas. Portanto, quer dizer, amarar em lama não há de ser. Claro. Mas nem, acho que isso nem deveria ser sequer considerado, não é? O que se tem que saber é realmente qual é que é o risco de colisão, havendo esse risco, quantificá-lo e perceber isto é compatível ou não em termos de risco.
além da questão da tal perda de habitat. Não é? Sim. Isto são outros pontos. E isso tem muito a ver com aquilo que mais atrás falaste, que é as aves conseguem se adaptar a determinadas alterações, mas precisam de tempo. E o que lhe estamos a fazer aqui é uma alteração sem tempo, ou seja, são voos de 5 em 5 minutos, portanto ninguém consegue adaptar-se em 5 minutos, não é? Sim. Portanto, estamos de facto a retirar tempo. Se lhes retirarmos estas zonas de alimentação, como dizia algum governante mais ignorante da nossa praça, elas podem se ir alimentar para o outro lado? Como eu já te disse antes, a fidelidade é muito premente, é muito visível e é o que os dados nos indicam. E não só isto, não é? Porque podia-se colocar esta questão, ok, mas nós estamos a medir a fidelidade sem haver impactos, não há nada que as faça alterar e, portanto, por isso é que elas não se mexem, por exemplo. Mas nós também temos relatos, e aliás, essa parte esses dados estão anotados, de que há aves que, imagina, se reproduziam numa zona natural, num prado verde na Holanda, e que esse prado foi convertido em zona agrícola e que no ano a seguir estavam a fazer ninho numa zona que tinha sido revirada. Sim, exatamente. E, portanto, isto indica-nos a nós que estas respostas não são fáceis para as aves nestes períodos de tempo muito curtos e a nível do indivíduo. E, portanto, é preciso dar tempo. E na natureza é preciso dar tempo a tanta coisa, não é? As respostas podem estar lá, a capacidade de responder pode estar lá, mas nós temos que ter a consciência de que de um momento para o outro, como dizias e bem, quase ninguém consegue responder. Nós próprios temos dificuldades em fazer alterações muito drásticas de um momento para o outro. Destas migradoras, quais é que são, segundo os teus dados, as mais ameaçadas? Há espécies particularmente vulneráveis? Sim, há espécies e eu destacaria aquelas que já têm estatutos de conservação negativos, que estão ameaçadas ou quase ameaçadas e que têm esta ligação com o Ártico, se calhar ainda mais forte, porque vão para o High Ártico, portanto vão para latitudes ainda mais acima, onde então o Polar Amplification é ainda mais notório. Há espécies que nós temos em Portugal, como a seixoeira, o Calidris canutus, que é uma delas, que migra muito para norte e que tem um estatuto de conservação vulnerável, salvo erro. Há espécies como a Pluvialis quatarola, a tarambola cinzenta, há espécies como o alfaiate, que também terá que ter capacidade de resposta se vai conseguir sobreviver. E o nosso receio é que algumas destas espécies não consigam. Há espécies também que se reproduzem connosco no estuário do Tejo, nomeadamente o colhereiro, que são altamente sensíveis à perturbação humana. O colhereiro, ainda bem que falas nisso, enfim, esquecendo agora a temática do aeroporto, o colhereiro dá-nos boas notícias, não é? Porque era uma espécie muito rara, muito que poucas vezes aparecia no Tejo e que no geral era muito pouco comum no país e que nos últimos anos começou a aumentar o seu número e conta-me um bocadinho sobre esse caso de sucesso. Expandir, o que é fantástico. Portanto, que não é só do colhereiro, temos também a Ibis. Temos, sim senhor, o Ibis preto, sim. E o Ibis preto também é um caso espetacular. Que era uma coisa inédita, eu só via Ibis preto no sul de Espanha. Exatamente. E agora temos no Tejo. Não é? Sim, eu também me recordo das primeiras vezes que estive no estuário do Tejo, de ver 4 ou 5 Ibis e todo contente de contar aos meus colegas ornitólogos que tinha visto Ibis. O que é que se dá essa E agora temos bandos de 100 e 200 e 300 e por aí fora. O que é que se dá essa mudança? Nós estamos desde logo a trabalhar para tentar perceber exatamente isso. O que é que dá essa mudança? Porque é que há algumas espécies que conseguem responder e conseguem, ser ganhadores. E que ainda por cima estavam que tiveram programas de conservação muito fortes. Em Doñana, no sul de Espanha, o colhereiro foi uma delas, com crias alimentadas à mão, com staff mascarado de colhereiro, com chapéu de colhereiro para não criarem imagem humana. Sim. E, portanto, estas espécies, o que no nosso entender conseguem é encontrar formas de obter recursos, nomeadamente de alimentação, que antes não eram tão fáceis de obter. Passo a explicar. Uma das ligações muito fortes do colhereiro e da expansão do colhereiro, nomeadamente no Tejo, mas noutras áreas úmidas, na Figueira da Foz, por exemplo, tem a ver com o lagostim da Louisiana, que é uma espécie exótica invasora, que está nos arrozais. Estes colhereiros, nomeadamente no Tejo, nós comprovamos que 90% da dieta dos adultos, mas sobretudo da alimentação das crias nestas colónias, é lagostim. Ou seja, há uma ligação muito próxima, muito direta com a disponibilidade alimentar. E eu diria também que algumas das espécies, as temperaturas
mais amenas, cada vez mais cedo na primavera, também são favoráveis. Porquê? Porque ainda há muita água disponível do inverno, não é? Quando tivemos as grandes chuvas, e já há a temperatura suficiente para se poderem reproduzir e incubar os ovos em alguns destes locais. Portanto, no Ibis é quase uma explosão populacional. Não é? Também relacionada com o lagostim? Sim, também relacionada com o lagostim. E no colhereiro, além da expansão em números, também é óbvio a sua colonização de novos locais, nomeadamente no polo de Taipal, próximo da Figueira da Foz, próximo de Montemor, em que a colónia foi estabelecida, salvo erro, em 2012. Portanto, no último censo que se fez das aves nidificantes em Portugal, esta colónia não existia, e agora existe. E a expectativa é que continue assim, que se continue a expandir. O que é incrível no lagostim, na verdade, é que, para além dessas duas espécies, eu não sabia que a sua expansão estava relacionada com a presença do lagostim. O lagostim é muito usado também para justificar a sedentarização da cegonha branca, que era outra migradora, que em muitos locais do país, nomeadamente no sul, deixou de migrar, e com a expansão, ou pelo menos com o bom estado da população de lontra, que também encontra no lagostim um alimento em abundância. E, portanto, de repente uma praga, uma espécie invasora, que causou prejuízos nos nossos rios, trouxe também uma série de outros benefícios. E nos arrozais. Sim, sem dúvida. E tem muito a ver com estes princípios ecológicos de cascading effects, não é? Uma pequena alteração no sistema, depois tem este efeito cascata, que se propaga. Nos gases maus e noutros Exatamente, nos gases maus. E aqui, em algumas casos, eu diria que é bom, mas também lembrar que a questão das cegonhas depois também está ligado com os aterros e com a disponibilidade de alimento que encontram também nos aterros, que é coisa que não acontece, por exemplo, com o colhereiro ou com o ibis, que não vão para estas zonas mais urbanizadas. Sim, é verdade. Mas são vários fatores e que se traduzem na disponibilidade alimentar e na disponibilidade de zonas de reprodução. Portanto, são aqui duas coisas limitantes, eu acho que seriam limitantes anteriormente para estas espécies expandirem e agora vá lá, de alguma maneira, abriram um bocadinho o leque de opções. Conta-nos uma coisa, porque eu acho que é importante explicar às pessoas. Quando estávamos a falar do estuário do Tejo, mas isto é verdade para qualquer zona úmida, estamos a falar de milhares de aves, de 30 espécies diferentes, que estão ali a alimentarem-se. Como é que elas fazem para disputarem entre si o território de alimentação? O que elas fazem é não disputar. O que elas fazem é em termos de evolução, adaptarem-se. E eu aqui queria, em vez de dizer respostas, eu tenho dito respostas às alterações, aqui diria adaptar, porque é em termos de evolução, evolutivos, sim, que fazem com que a competição pelo alimento seja reduzida, e fazem-no através de desenvolverem técnicas de alimentação, tipos de bico, ou métodos de adquirir alimento que passam por ser mais visuais ou mais tácteis. Por exemplo, o colhereiro alimenta-se praticamente na coluna d'água, portanto quase sem observar. Há colhereiro cujo bico tem uma forma de colher. E que lhe dá nome, exatamente. Daí tal e qual. Outra, por exemplo, que é a seixoeira, o Calidris canutus, que é um especialista em bivalves. O que tem é uns sensores muito afinados no seu bico que medem a pressão no sedimento. Portanto, cada vez que vai colocando o bico no sedimento, vai percebendo, através da dispersão da pressão no sedimento, se há bivalves ou não em proximidade, e depois vai buscá-los, portanto, sem ver. Portanto, é um método também diferente do que é, por exemplo, da tarambola cinzenta, que eu também já referi, que é muito mais visual e que se alimenta, nomeadamente, de Aedistes diversicola, que é uma minhoca, uma minhoca poliqueta que existe na comunidade de macrobentos, e que é através de perceber onde é que estão os seus buracos, onde a minhoca perfura e se mantém em casulos, esta espécie consegue adquiri-los. Ou o flamingo, que é filtrador. Ou o flamingo, que é filtrador, outro exemplo, como dizia bem, que vai filtrando o sedimento, ou o alfaiate, que também é filtrador, que também, de uma maneira diferente do flamingo, obtém o seu alimento através de varrimentos com o bico, não é? Da esquerda para a direita, e por isso se chama alfaiate, porque parece que está a cozer uma linha, e portanto esta grande diversidade de Mas técnicas... mesmo dentro da própria espécie isso acontece, no caso do maçarico, por exemplo, entre machos e fêmeas. Exatamente, entre machos e fêmeas há também uma segregação, até espacial, porque depois a distribuição das presas não é homogénea, e que se deve ao facto das fêmeas que já referimos, que são maiores e, portanto, têm um bico até proporcionalmente maior do que os machos, conseguirem adquirir macrobentos ou invertebrados que estão a maior profundidade. Vão para os sítios mais fundos. Vão para os sítios onde a abundância de presas que se enterram a maior profundidade é maior. Ok? E depois os machos, que têm um bico mais curto, e, portanto, é-lhes mais rentável ir buscar presas ou adquirir presas que estão a uma profundidade menor. E assim segregam-se. E portanto, não competem. Não competem entre eles. Que é um grande objetivo desta espécie e como dizia bem, nesta grande
comunidade que usa a mesma área, obtém recursos diferentes e podem viver ou sobreviver em alguma harmonia, vá lá. E uma exploração, uma extração tão grande de recursos não degrada esta área natural onde eles estão? Sim, degrada. Sim, e se calhar refere-se também à questão dos mariscadores e que tem crescido de forma completamente e de forma ilegal incrível, e de trabalho escravo, em muitos casos, como alguns órgãos de comunicação já denunciaram. Nós não pegamos ainda nessa questão por uma série de razões, mas é algo também que nos preocupa muito, não é? E nomeadamente no estuário do Tejo, quando se fala do impacto do aeroporto na área protegida, quer dizer, muitos destes mariscadores já lá estão, portanto, na verdade, é mais uma ameaça. Exatamente. Porque estão lá os mariscadores, está lá a ponte de Vasco da Gama, está lá por aí fora. Tudo isso teve impactos. E estes mariscadores, o que se fez no Tejo, olha, pela minha coautora Maria Dias, com quem publiquei este artigo ontem, na Science, ela fez um estudo onde demonstrava que o impacto destes mariscadores é relativamente pequeno, portanto afeta apenas a zona onde eles se encontram, e o efeito de remexerem o sedimento e, portanto, alterarem as camadas de sedimento e, portanto, a profundidade onde as diferentes espécies se encontram, as diferentes espécies de presa, tem uma duração de cerca de 15 dias. O que é que isto significa? É que se estes impactos forem muito locais e como era antes da última crise económica, antes de 2010, vá lá, uma atividade muito localizada, com pessoas que recolhem alimento para o seu próprio consumo, e essa parte é legal. O impacto era mínimo. Agora, o que nós temos é quase exércitos. É impressionante. É absolutamente inacreditável. Dezenas e que fazem isto muitas vezes com botijas de oxigênio, portanto, nem precisam que a maré esteja baixa, seja dia, seja noite, vão de barco. Ainda ontem passei por uma destas zonas e é absolutamente assustador, porque eles próprios, ao fazerem isto a cada maré, não é? Portanto, antes era só na maré diurna, agora na maré diurna e noturna, vão afetando cada vez mais áreas, não é? Porque não vão fazê-lo na área onde acabaram de fazer na maré anterior. Claro. E, portanto, este efeito dos tais 15 dias aproximadamente em que o sedimento volta a manter a sua... precisa para recuperar, é quase que não existe, não é? Porque se a cada 15 dias voltam ao sítio original, está constantemente tudo alterado. Pronto, nós não conseguimos chegar a todas, mas é outra das nossas preocupações, sem dúvida, esta questão dos mariscadores. Outra ave migradora que tu estudas e acompanhas, e penso que também é um caso de sucesso, é uma ave, se calhar, para a maior parte das pessoas é desconhecida, talvez como a maior parte destas que temos estado aqui a falar, porque nos remete quase para um imaginário africano. É uma ave muito colorida, que é o abelharuco. Sim. Conta-nos lá o que é isso do abelharuco. O abelharuco, desde logo é como diz... Não é, ao contrário destas que temos estado a falar, não é limícola. Não é uma limícola. Não anda nestas zonas úmidas. É uma guilty pleasure, vá lá. É uma ave que eu acho, que considero muito interessante, e em 2015 fomos contactados por investigadores suíços, do Swiss Ornithological Institute, que queriam perceber um bocadinho mais destas aves, a sua migração, e como disseste bem, remete-nos para um imaginário africano, porque é onde estão a maior parte do ano, portanto vão para a África, desde logo as populações portuguesas para a África Ocidental subsaariana, e queriam perceber como é que parasitas, nomeadamente como a malária aviária, podem afetar as migrações destas aves. E eles estavam já a trabalhar na Alemanha e disseram, as colónias em Portugal seriam muito interessantes para podermos fazer este tipo de comparações. E eu embarquei nessa aventura com a Joana Costa, que foi minha aluna de doutoramento e que concluiu no início deste ano a sua tese de doutoramento, para perceber realmente os padrões migratórios destas aves. E aí não usamos GPS, usamos outra coisa que são os geolocalizadores. Que é o quê? Que são aparelhos que medem luz. Medem luz e têm um relógio universal dentro do próprio aparelho e, portanto, medem, na verdade, quanta luz é que existe onde a ave está, portanto, são também colocados nas costas das aves, e sabendo o dia de nascimento ao caso e a hora de meio-dia, nós conseguimos saber aonde no planeta é que estas aves estão. Claro que isto tem um erro muito superior aos aparelhos GPS, tem um erro na volta das 180 km de raio, portanto é bastante grande, mas para aves que se deslocam entre Portugal, Guiné-Bissau, Senegal, permite-nos perceber quando é que partem, quando é que chegam, por onde é que vão. E também era a única hipótese, porque eles são aves muito pequenas, mais pequenas ainda do que estas que temos estado a falar. Sim, tal e qual. E nós temos os geolocalizadores à volta de uma grama, que nos permitem, com uma pequena bateria e um sensor sensível à luz, e uma memória, registar cada dia o nascimento, ao caso do sol, a hora de meio-dia, e com essa informação, com exceção dos equinócios,
conseguimos perceber onde no planeta é que a ave está. E o abelharuco está em Portugal a aumentar? Eu não diria isso com tanta certeza, sabes? Quando começamos esse estudo era um bocadinho essa a indicação que tínhamos, mas agora eu não estou tão seguro. A comparação que também fazemos com a Alemanha, porque realmente as colónias da Alemanha são mais recentes, houve uma expansão desta espécie também na Europa Central. Em Portugal, na Península Ibérica realmente desconheço, mas em Portugal o que nós temos visto é que em algumas colónias os números têm estado a decrescer. Há muita variação interanual, enorme, mas nem sempre é claro que a população esteja a aumentar. Eu diria que estável seria o mais... Como o próprio nome indica, alimenta-se de abelhas. De abelhas, exatamente. Pode ter a ver com os fogos florestais ou com as secas prolongadas, com os estios muito prolongados que têm levado à morte de milhões de abelhas, de milhares de colmeias? Sim, pode ser. É realmente uma das nossas working hypotheses. Um dos trabalhos que a Joana fez foi perceber a dieta dos abelharucos em diferentes colónias que são rodeados por habitats diferentes, habitats mais de floresta, habitats mais de campos agrícolas, por aí fora, e realmente o que salta à vista é que as abelhas, a classe Apis, é toda ela muito forte na dieta do abelharuco, mas também se alimenta de outros insetos. E eu diria que não é só o facto das abelhas estarem a crescer, mas sim os insetos estarem a crescer num todo, que também é preocupante. Sim. E talvez uma das causas destas flutuações da população, ou pelo menos da tendência a ser, estável, para não estar a dizer que está a diminuir. O que nos surpreendeu, devo-te confessar. Porque o ponto de partida não era esse. Exatamente. Mas isto é ciência, é assim mesmo. Estamos a acabar. Queria-te fazer aqui uma pergunta última, que tem a ver com o seguinte. Eu acompanho o tema da conservação há muitos anos, e sei que tu também. E aquilo que eu noto é que a defesa da natureza, ao longo destas últimas décadas, tem acumulado derrotas sucessivas ao longo dos anos. O Alqueva, a Ponte Vasco da Gama, a Odiloca, as barragens do Rio Sabor, agora a possibilidade do aeroporto. Isto é uma inevitabilidade que estejamos constantemente a perder territórios, a degradar habitats, a ameaçar espécies. Eu diria que as poucas vitórias que tivemos nestes anos foram frutos do acaso. As cabras monteses que fugiram em Espanha e que passaram para cá, ou o esquilo que se expandiu em Espanha e que passou para cá. E até os avistamentos de urso, não é? Que tu também e os avistamentos de urso que vieram de Espanha. Mas quer dizer, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista de termos objetivos de conservação de espécies e de habitats, temos vindo a acumular derrotas sucessivas. Sim. É uma inevitabilidade. Eu não queria terminar com um tom negativista, mas... E não vamos, porque eu não quero ser negativista, mas realmente os factos demonstram isso. Agora, eu também acho que nós temos, cada vez mais, na opinião pública, uma preocupação com as questões ambientais e, nomeadamente, com as questões ligadas à conservação da biodiversidade. O que diz é verdade. Há também vitórias, e algumas não são tão inevitabilidade. Portanto, recentemente, creio eu, o ICNF proibiu a apanha da azeitona noturna. Isso é uma vitória... muito grande. Sim, muito grande e que não é o acaso. Portanto, há alguma direcionalidade. Isto tem que ser dito também. E parece-me que estes pontos são importantes. Mas o bicho-homem é uma coisa perigosa. E eu escrevi um artigo também em relação à questão do aeroporto, recentemente, em que digo justamente isso. Parece que os esforços de conservação são apenas uma batalha para ganhar mais tempo. É uma inevitabilidade. Isto vai-se perder. Mas eu escrevi parece que, e acho que aí é que está o ponto mais importante nestas lutas, é que parece que, mas não pode ser. Nós temos que, ainda que demore mais tempo, perceber que os recursos do planeta são limitados. Nós temos o estilo de vida que temos porque durante milhares de anos se acumularam combustíveis fósseis na crosta terrestre. E já não estão lá, e vão acabar, não é? Portanto, são limitados, foram adquiridos através da energia que vem do Sol, que é a nossa grande fonte de energia, além da geotermal e outras fontes mais pequenas, como seja das ondas, etc. Mas a grande energia que vem do Sol é essa, e demorou milénios, não é? Estamos a falar em íons, não é? Em períodos de muita larga escala, que nós gastamos 100 anos, 150 anos. Portanto, isto não é equilibrado, e num planeta com recursos finitos tem que haver equilíbrio. E portanto eu creio, acreditar e espero que realmente cada vez mais a consciência social e a consciência da nossa sociedade seja nesse sentido, perceber, ok, nós temos que ter cuidado com várias coisas, nomeadamente consumo, uso de energia, etc. Por aí fora. E acreditas que à semelhança do Maçarico Pico Direito, que pode vir daí uma lição e que sejam
as novas gerações, os novos indivíduos, os novos recrutas da população a fazer a diferença? Tem que ser. Se não como, não é? Porque o que nós vemos atualmente na nossa classe política e nos nossos líderes é quase uma tentativa de regresso ao business as usual, apesar desta grande oportunidade que nos foi dada. Sim, pela pandemia, em que paramos e vimos realmente a natureza a responder, mas além disso, onde fazemos lançamentos com planos de décadas, não é? E de investimentos de grande valor, é uma oportunidade para realmente sermos líderes ambientais a nível europeu, mas porque não a nível mundial. Portugal tem tantas oportunidades de ter energias renováveis, a solar desde logo, somos um país muito forte nesse aspecto, não é? Portanto, o meu apelo é esse, e a minha esperança é essa, que as novas gerações mudem, que a atual geração comece a pensar, ok, para as próximas gerações terem a oportunidade também de fazer uma mudança mais radical, nós temos que a permitir, e portanto temos que a criar. Essa é a minha esperança, e eu tenho fé que assim seja, fé científica. Vá lá. Sim. Então vamos terminar com essa nota para reflexão de todos nós. Quero-te agradecer muito ter estado aqui connosco a partilhar as tuas histórias e as tuas vivências no Ártico e no Tejo e nestes sítios todos por onde andaste, e também no campus da universidade, porque é de onde saem depois os teus artigos científicos que ajudam a fazer a diferença, e queria-te agradecer pelo teu contributo para a conservação da natureza. E pronto, eu é que agradeço também o convite e esta conversa bem disposta, a oportunidade de estarmos aqui a contar um pouco destas histórias que, claro, não passam nos artigos científicos, mas estão por trás dos artigos científicos. Claro. Agradeço muito a Ciência com Impacto também, e a ti, Paulo. Obrigado. Zé, muito obrigado. Ciência com Impacto despede-se e regressamos dentro em breve com uma nova edição.